Opa, gente, tudo bem? Hoje teremos um vídeo um tanto diferente, tá? Usando essa paisagem aqui da Baía de Vitória. Não necessariamente é uma paisagem que tem relação direta com o tema que a gente está trabalhando aqui no vídeo, tá? Mas essas correlações, ou essa correlação, ou essas correlações, eu deixo a cargo de vocês, tá bom? O tema de hoje a gente vai falar exatamente da questão do sonhar na cidade, da forma como os sonhos são fabricados na cidade e como eles podem também induzir a gente a ter sonhos que não são nossos, mas sim sonhos fabricados, tá? A cidade sempre foram ali aqueles lugares de atração, né? Atração de pessoas por novas oportunidades, uma nova vida, sonhos estes que nem sempre são nossos, ou pior, podem ser construídos, fabricados e até substituírem os nossos originais. Morar na cidade é, invariavelmente e inevitavelmente, dividir coletivamente um sonho comum. E esse sonho pode se transformar em um pesadelo se ele se repetir constantemente pelo resto da vida, no dia a dia ali do trabalho, cansativo, para casa e da casa para o trabalho, de forma exaustiva e até muito chata, né? Sem objetivos, desafios, sem prazeres, sem felicidade, sem amor, sem um objetivo, mas não, ou pelo objetivo não seu, o objetivo de outros, ou objetivo de alguém que está acima de você. É um sonhar que não é seu, é um sonhar que é induzido ou criado por alguém e não por você. Como vocês já sabem, né, invariavelmente eu venho aqui utilizando muitas HQs ou gibis como subsídio, né, ou até mesmo roteiro para muitos temas que eu trabalho nos vídeos que eu venho publicando aqui no YouTube, no meu canal, né? E esse também não foi diferente, tá? Eu acabei de ler uma HQ publicada pela Comic Zone. É uma HQ até publicada em 2021, mas eu acabei comprando há pouco tempo, chamada O Processo. Para falar a verdade, o nome dela é bem maior, né? O título é Julius Correitin Equifax, Prisioneiro dos Sonhos, O Processo. E nessa HQ, né, que é dividida até em 3 volumes, eu comprei, para falar a verdade, eu comprei o volume 2, falta o volume 1 e o 3 ainda. Eu comprei o 2 porque me interessou o tema. Essa HQ conta a história de um burocrata que vive numa cidade, esse burocrata que trabalha, ou esse operário, não fica muito claro o que é, mas ele tem a cara de ser um burocrata de escritório, mas ele trabalha dentro de uma fábrica que fabrica sonhos. Então é uma cidade que é movida por uma fábrica que cria sonhos. Mas por que ela cria sonhos? Ela cria sonhos, como fala aqui no próprio texto, uma fala lá dos personagens, para combater o estresse, a frustração, causas de diversos males da cidade, absenteísmo no trabalho, agressividade. Ou seja, é uma fábrica para criar sonhos para que as pessoas, de alguma forma, sejam controladas pelos próprios sonhos, que não são delas, são fabricados. Então, se ela sonha constantemente, se ela vive em estado de sonho, ela nunca está acordada para refletir. Ela sempre está sonhando. E não necessariamente sonhando com algo que é do interesse dela, que é algo particular, mas algo que é fabricado. Algo que lhe é imposto. Algo que ele é induzido e não da sua própria vontade, né? Ou do seu desejo, né? Os desejos aqui são, nessa cidade do sonho, são amenizados pelos próprios sonhos, né? Então, o legal dessa HQ é exatamente isso, né? Como ela é um sonho, é a história de um sonho dentro de um sonho, de uma fábrica, de uma cidade que fabrica sonhos para que as pessoas continuem sonhando, né? E o interessante é que o sonho que esse próprio Julius vive é um sonho que sempre está em looping, né? Ele vai e volta sempre no mesmo lugar, né? Então esse que é a questão que me puxou para esse vídeo, né? Então a sociedade, desde os primórdios, é movida e sempre foi movida pelos sonhos. E logicamente seus significados, né? Sejam eles pelos antigos xamãs, que interpretavam os sonhos como desígnio dos deuses, passando pelos estudos dos sonhos por Carl Jung, lá no começo do século XX, até os sonhos fabricados pela publicidade. Se até então
Se até o século XX os sonhos eram algo natural da pessoa, ou eram desígnios dos deuses, eram interpretações, ou era a forma que os deuses tinham de falar com as pessoas, principalmente com os iniciados, os xamãs, né? Ou então os sonhos, como Carl Jung gostava de analisar, tinham um significado, os símbolos que eles expressavam tinham muito a ver com a alma da pessoa, com o inconsciente dessa pessoa. Descobriu-se, no próprio século XX, que os sonhos podem ser fabricados, que eles podem ser levados a cabo, né, como elemento de desejo das pessoas. Né? Você trabalhar o sonho como produto é muito diferente do que um sonho como algo natural, nascido em você, nascido do seu desejo. Né? Os sonhos são motores de transformações, criadores ou interpretações das realidades vividas, moldam a sociedade e também criam as cidades. Muitas são as cidades que surgiram de mitos criadores, que esses mitos criadores eram sonhos. Então muitas cidades foram sonhadas pelo mundo. Mas quando o sonho vira uma constante na vida, se repete enquanto repetição, uma constante enquanto repetição ao infinito, sempre chegando ao mesmo lugar, né, até o ponto de partida. Então, que sonhar é esse? Isso é um sonhar ou já começa a virar um pesadelo? Nesse caso, quando ele se torna algo repetitivo, quase que mecânico, ele deixa de ser transformador, deixa de ser algo também evolutivo ou até evolucionário, muito menos revolucionário, estagna a realidade e a vida de quem o sonha. Então o sonho agora não é mais um processo natural do corpo. Ele é um mecanismo de estagnação da vida, de controle. Ele não te deixa nem avançar, nem evoluir e nem se transformar. Esta é a vida de muitos na cidade, onde o sonho transformador da vida nova é trocado pelo cotidiano repetitivo, que por fim só serve, né, para atender ao sonho de outra pessoa, que lhe impõe um sonho dele sobre o seu. Muitos são os que vivem o sonho dos outros, ou o sonho de um, que está acima dele pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, né, ou pela soberba, o que for, né? Então a pessoa deixa de sonhar o seu próprio sonho e acaba entrando no sonho de outra pessoa. Esses abastados, né, do sonhar tratam você e o seu sonho como mercadoria, como moeda de troca para se morar na cidade. Quer morar na cidade? Então tem que sonhar o meu sonho. Sonhe comigo. Se for um sonho bom, compartilhado, né, como um elemento de troca, ótimo. Mas como imposto, ou como algo que é imposto, que é fabricado e induzido a você a sonhar por essa pessoa ou para essa pessoa, isso é bem diferente. Né? São coisas muito diferentes. Seu sonho é capturado, ou melhor, sua vontade de sonhar é capturada e ressignificada em uma nova mercadoria ou produto, e posteriormente revendido a você de forma quase que inalcançável, para que você nunca pare de sonhar sobre o mesmo. A casa própria, o carro novo, o carro zero, né? O seu lugar na cidade, um novo posto de trabalho, riqueza, poder. A cidade é o campo natural dos sonhos, que gira em torno de um vórtex, como aparece na HQ, né? Na parte lá final, quase que final da HQ, esse vórtex, onde o próprio personagem da HQ gira em torno dele e sempre voltando ao mesmo lugar. É um vórtex que nasce num lugar e sempre volta para esse mesmo lugar. O processo, que é o título da HQ, é esse. O sempre sonhar infinito com a mesma coisa, ou sempre começar e chegar no mesmo lugar. Você começa e chega no mesmo lugar, no mesmo ponto. Você praticamente nunca sai do mesmo lugar, porque o seu início e o seu fim é o mesmo lugar. Então esse é o caminho desse sonho que não tem objetivo, que não tem crescimento,
dessa vontade de sonhar na cidade pelos outros, não os outros enquanto coletivo, não os outros enquanto um compartilhamento de sonhos, mas algo que é imposto, que é induzido a você, como eu falei, como é fabricado, um sonho que é fabricado. Você vive em um estado de sonho, sempre alimentado por sonhos de outros, para nunca acordar. Esse tipo de sonho é fabricado de propósito, para alienar e controlar vontades e as pessoas não estarem, não entrarem ou não estarem em crise, como aparece na HQ, né? Uma crise crítica e autoconsciente. Sonhar um sonho fabricado, e especialmente idealizado, é uma forma de controle social, ou uma das formas de controle social. A propaganda e o marketing são sérios nesse processo. Controlam a vontade e transformam produtos em verdadeiros sonhos de consumo. A própria arquitetura não se exime desse processo. Ao contrário, em alguns casos, bebe diretamente na fonte e usa o recurso do sonhar como matéria para se vender. Vide a quantidade de empreendimentos, de condomínios fechados ou de empreendimentos de apartamentos, por exemplo, que vendem a ideia de uma vida, um sonho de vida, onde a arquitetura em si não interessa. Interessa a sua área de lazer, o seu conforto próximo à farmácia, padarias, ou a beleza do apartamento que se vira para o mar. Mas a arquitetura onde vai se morar, ela não tem importância. A importância é sonhar com aquela fábrica, aquele algo fabricado, aquele ambiente fabricado, né? Aquela idealização, aquele sonho idealizado, mas onde a própria arquitetura em si é só um receptáculo, sem muito significado, sem muito interesse, né? E isso reverbera na cidade. Se a cidade é feita de arquiteturas, e arquiteturas que podem ser sonhadas, né? Que cidade é essa? É uma cidade de sonhos coletivos ou uma cidade de sonhos impostos, fabricados, induzidos? Algo a se pensar, tá bom? A gente se vê aí no próximo vídeo. Falou, gente. Um abraço.